O primeiro tipo de transformação que nós vamos ver aqui é a transformação isobárica. Baros, pressão. Então, transformação isobárica ocorre é aquela que ocorre sob pressão constante. Significa, portanto, que a pressão do estado inicial e final é a mesma. Observe aqui para a gente poder entender. Tudo isso é baseado na equação geral dos gases que nós já estudamos. Imaginemos um recipiente, e dentro desse recipiente tem moléculas de gás. E elas estão numa pressão 1, volume 1 e uma temperatura 1. Elas sofrem uma transformação. Não esqueça que transformação, a gente fala, significa mudar uma ou mais variáveis de estado de um gás. Ele sofre uma transformação gasosa, passando para uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Como falei, transformação isobárica significa pressão constante. Ora, eu expliquei que na equação geral dos gases eu tenho P1V1 sobre T1. Isso aqui tem que ser igual a pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Ora, se a pressão é constante, significa que a pressão 1 é igual à pressão 2. Portanto, se esses valores são iguais, eu posso simplificar aqui. A fórmula ficará da seguinte forma. Vai ficar V1 sobre temperatura 1. Isso aqui vai ter que ser igual a V2 sobre temperatura 2. Isso aqui é a chamada equação da transformação isobárica. Uma palavra de cautela, eu não estou pedindo para decorar isso daqui. Eu estou pedindo para o que você tem que saber fazer mesmo é a equação geral dos gases. E você tem que saber que, pelo fato de ter pressão constante, você vai cancelar essa pressão aqui e, portanto, vai ficar esse conjunto de variáveis. Na verdade, dê uma olhada aqui. Se nós tivermos aqui um gráfico, esse gráfico aqui, gráfico de volume pela temperatura, esse gráfico ele é diretamente proporcional. O que significa isso? Que na transformação isobárica tem um gráfico diretamente proporcional. Significa que quando o volume aumenta, a temperatura também aumenta. E o contrário é verdadeiro. Quando a temperatura diminui, o volume diminui. Essa transformação isobárica é conhecida também, anote aí por favor, que esse nome é importantíssimo, como Lei de Charles. Observe o próximo caso agora, nós vamos verificar transformação isocórica. Vamos lá? Transformação isocórica. Transformação isocórica é aquela que ocorre, é a transformação que ocorre sob volume constante. O que significa isso? Significa que das três variáveis de estado, a única que não vai mudar de jeito nenhum será o volume. O volume 1 e o volume 2, nas duas situações da transformação gasosa, permanecerá o mesmo. Mais uma vez, vamos lá. Nós temos um recipiente, e dentro desse recipiente tem moléculas de gás, que estão numa pressão 1, volume 1 e uma temperatura 1. E ele sofre uma transformação. O que significa sofrer uma transformação? Significa que eu estou mudando as variáveis de estado. Isso é uma transformação gasosa. Então ele vai ficar com uma nova pressão, uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. A equação que eu ensinei para vocês, chamada equação geral dos gases, é dada pela fórmula P1V1 sobre T1. Isso aqui tem que ser igual a P2V2 sobre temperatura 2. Quando eu digo que é isocórica, é chamado volume constante, ou isométrica, ou isovolumétrica, guardem esses nomes, é importante também, significa que o volume 1 tem que ser igual ao volume 2. E se o volume 1 é igual ao volume 2, valor matemático igual, eu posso cancelar isso daqui. Então a equação vai ficar como? P1 sobre temperatura 1, isso aqui tem que ser igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Isso aqui chama-se transformação isocórica para um gás. Essa lei, anotem por favor, esse nome é importante, é também conhecida essa transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, como lei de Gay-Lussac. Se nós formos analisar o gráfico dessa temperatura, nós temos um gráfico pressão em função da temperatura. E ele é uma função linear, diretamente proporcional. O que significa isso? Significa que quando eu aumento a pressão, a temperatura também aumenta. E quando a temperatura diminui, a pressão diminui. Qualquer pessoa que já usou uma panela de pressão sabe disso.
Ficou claro? A grande questão aqui é que o volume é constante. Volume constante, ele não muda, ele fica o tempo todo do mesmo jeito. Ficou claro? Vamos verificar agora a última parte agora, transformação isotérmica. A outra transformação que nós temos é a chamada transformação isotérmica. Transformação isotérmica é aquela que ocorre sob temperatura constante. Significa que das 3 variáveis de estado, duas vão mudar, pressão e volume, mas a temperatura permanecerá a mesma. Então, vamos tentar explicar isso daqui. Imaginemos um recipiente, dentro dele tem moléculas de gás. Eu tenho pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Ele sofre uma transformação, significa que essas variáveis de estado estão mudando para uma nova pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Na transformação isotérmica, é muito importante colocar, essa temperatura 1 ela vai ser igual à temperatura 2. A equação geral dos gases, a fórmula é sempre a mesma, P1V1 sobre T1. Isso aqui tem que ser igual a pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. A questão é que a temperatura é a mesma, então cancela aqui. Vai ficar como a fórmula? Vai ficar desse jeito, vai ficar P1V1 tem que ser igual a P2V2. Isso aqui é chamada equação para transformação isotérmica. O pulo do gato aqui dessa questão é que tem um detalhe muito legal com respeito ao gráfico dela, como é que se relaciona. O gráfico ele é muito característico. O gráfico pressão pelo volume, que são as variáveis que vão mudar, né? Então ele é desse jeito, ele é uma parábola. Essa parábola indica que esses valores dos gráficos eles são inversamente proporcionais. O que significa isso? Inversamente proporcional significa que quando a pressão aumenta, o volume diminui. Vocês lembram disso? Você pega um êmbolo de injeção, né? Você começa a pressionar o êmbolo, ele diminui o volume. E logo que você diminui, tira o dedo, né? Ou seja, diminui a pressão, o volume começa a expandir novamente. Então, pressão aumenta, o volume diminui. Pressão diminui, o volume aumenta. É relação direta. Isso aqui é chamada, essa lei, chamada lei de Boyle. Ela é muito importante, por exemplo, uma aplicação bem prática dela de um mergulhador, né? Um mergulhador, quando ele vai em um determinado tanque, vamos fazer um tanque aqui, bem bonitinho, de água. Aí o nosso hipotético mergulhador está aqui. Aqui a pressão é quanto? A pressão de uma atmosfera, que é a pressão atmosférica. Aí ele vai para o fundo do mar. Digamos que ele vai aqui para o fundo do mar. Para esse fundo do mar, digamos que seja uns 100 metros no fundo do mar. A pressão aumentou bastante. Digamos que vá para 10 atm. Isso aqui é um exagero, tá? Só estou tentando ilustrar. O que acontece? Conforme o mergulhador vai submergindo, ele vai respirando da mesma maneira. E a quantidade de ar que entra no pulmão dele... Bom, conforme mais fundo você se encontra, maior profundidade você se encontra, maior a pressão. E, portanto, o volume do gás que você respira diminui muito. Na verdade, na ida não tem muito problema não, nossos pulmões nem conseguem perceber a diferença. Mas a questão é que estão entrando mais moléculas de gás. Isso numa situação normal, é claro. Ou seja, na ida não tem problema. O problema é na volta. Quando o nosso intrépido mergulhador ele voltar para a superfície, vai acontecer isso daqui. A pressão vai diminuir e o volume vai aumentar. Então, todas aquelas moléculas a mais, elas vão ter espaço maior para se expandir. E, se ele subir rápido demais, o pulmão dele vai explodir. Interessante, né? Bem que legal. Isso se chama doença de mergulho. É um problema muito grave. Hoje em dia existem várias técnicas para evitar esse tipo de problema, mas é a lei de Boyle no seu melhor estilo. Agora que nós terminamos essa parte aqui, eu vou passar agora uma série de exercícios que nós vamos entender e aplicar. É uma palavra de cautela para quem está vendo minha aula. Os exercícios são fundamentais para ver a aplicação da matéria. Como se interpreta, como se aplica, como fazer a bendita questão de vestibular. Portanto, o exercício é fundamental para podermos entender. Então, veja isso detalhadamente, tá ok? Obrigado, vamos continuar.